Olá, Fera, Fórmula do Sucesso, como vai? Eu sou o professor André Tiago e estamos aqui para mais alguns encontros do nosso curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. E é com toda alegria que nós voltamos aqui falando agora do tema fontes de energia. Bem, esse é um tema que tem múltiplas formas de abordagem no Enem, principalmente considerando que a temática que envolve as fontes de energia passa, por exemplo, por questões relacionadas a crises políticas, por questões relacionadas às possibilidades de esgotamento e às discussões sobre novas fontes descobertas para assumir o papel das atuais. O tema fontes de energia também entra em voga quando se trata de questões ambientais relacionadas mais particularmente à poluição do ar, das águas, do solo. Bom, dentro dessa temática é importante que se discuta alguns pontos importantes. Dentre eles, vem a questão da própria classificação das chamadas fontes de energia. Quando a gente fala de classificação de fontes de energia, existem possibilidades de classificações. Algumas talvez você esteja mais acostumado a observá-las, outras talvez você tenha um pouco mais de reticências ao discutir ou ao estudar. Bom, vamos diretamente a uma dessas formas de classificação das fontes de energia. Acompanhe comigo aí no quadro a tabela a seguir. Temos aqui uma metodologia de classificação, aliás, duas metodologias de classificação. A primeira trata das fontes de energia em relação à questão envolvendo aí a disseminação mundial do uso. E aí estas podem ser tratadas como fontes convencionais ou alternativas. Obviamente, neste caso, as fontes convencionais são aquelas que têm um uso mais disseminado mundialmente. E as alternativas são aquelas fontes que aparecem ou apresentam-se como fontes de utilização um pouco mais restrita na escala mundial. Sendo alternativa por ser uma fonte de uso relativamente novo em expansão, ou por ser uma energia que substitui circunstancialmente uma fonte convencional. Então, petróleo, carvão mineral, gás natural, isto é, combustíveis fósseis, de maneira geral, hidroeletricidade, energia nuclear e carvão mineral, além da lenha, são fontes convencionais. Já energia eólica, quer dizer, a força do vento, a energia solar, o álcool, o xisto betuminoso, que é um combustível fóssil, a energia maremotriz, ou seja, a energia da variação das marés, bem como a força das ondas, a biomassa, ou seja, toda a massa vegetal que envolve, por exemplo, aí a utilização dos chamados biocombustíveis, uma tecnologia que vem se desenvolvendo bastante no planeta, e a energia geotérmica, ou seja, neste caso, o aproveitamento do calor da Terra, naquelas áreas onde ainda existe alguma atividade vulcânica, e aí, a partir do calor, principalmente gerado por fontes termais, os chamados geysers, que são aqueles poços jorrantes de águas quentes próximos aos vulcões. Então, essa também é uma forma de energia alternativa. Uma outra maneira de classificar as fontes energéticas é em relação à reposição natural dessas fontes. Aquelas que se regeneram ou se recuperam em curto prazo são classificadas como renováveis. Aquelas que não têm uma reposição dentro da escala, pelo menos dentro da escala do tempo humano ou tempo cronológico, são não renováveis. Então, energia hidráulica, ou seja, água, carvão vegetal, que é o carvão retirado a partir da queima de árvores, a queima da madeira, o álcool, da cana-de-açúcar ou de outra fonte, a energia do vento, a energia eólica e a energia solar são automaticamente renováveis. Já o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a energia nuclear, xisto betuminoso, isso quer dizer combustíveis fósseis e minerais radioativos, estes precisam de um tempo geológico para se desenvolver e, portanto, dentro da nossa escala de tempo, eles são considerados fontes não renováveis. Existem outras possibilidades de classificação das fontes energéticas. Por exemplo, nós podemos separar as fontes tradicionais das fontes novas, recentes, ou chamadas também de fontes modernas. As tradicionais são aquelas que têm um uso conhecido desde antes da própria Revolução Industrial,
que é um marco importante, um divisor de águas, podemos colocar aí assim, utilizando uma expressão geográfica. Então, antes da Revolução Industrial, por exemplo, já se fazia o uso da energia eólica ou da força hidráulica. Já depois da Revolução Industrial, outras fontes passam a ser utilizadas, como, por exemplo, a eletricidade. Sabe-se que a eletricidade só é utilizada a partir de meados do século XIX. Ou a própria energia nuclear, chamada também de energia atômica. Então, essas fontes são fontes modernas. Podemos ainda estabelecer classificações que envolvem a produção de poluentes e resíduos. Por exemplo, as fontes energéticas, elas podem ser classificadas em relação a emissões atmosféricas em poluentes e não poluentes. As poluentes, como acontecem com os combustíveis fósseis, são aquelas que emitem resíduos, ou elementos à atmosfera. Já as não poluentes são aquelas que não produzem esse tipo de emissão atmosférica, como, por exemplo, a força do vento, a energia solar. É importante observar que, por exemplo, a energia nuclear, uma fonte energética tão importante, a fonte de energia nuclear, ela não lança poluentes à atmosfera. Você sabe que não, porque isso, inclusive, seria responsável por impactos aí, que não viabilizaria a utilização desse tipo de fonte. No entanto, analisada sob outra forma de classificação, que é a de fontes limpas e fontes sujas, a energia nuclear, por produzir resíduos, o resíduo atômico, o resíduo tóxico, esse tipo de fonte é poluente. Assim como os próprios combustíveis fósseis são um tipo de energia suja. Então vamos lá, fonte limpa e fonte suja. Limpa, aquela que não deixa resíduo. Por exemplo, a força do vento, a energia solar, a energia geotérmica, a energia maremotriz não deixam um resíduo a partir da fonte. Já a energia nuclear, assim como os combustíveis fósseis, deixam resíduos e aí são fontes sujas. Mas em relação à questão da poluição atmosférica, a energia nuclear, diferentemente dos combustíveis fósseis, não tem emissões atmosféricas, ok? Então, nesse sentido, ela não é poluente do ponto de vista atmosférico. Tranquilo? Então, esteja atento a esse ponto. Uma outra forma também que a gente tem de classificar as fontes energéticas é em relação ao, digamos, sequencial de geração ou de produção. Existem fontes energéticas em que a gente verifica ali um uso ainda primário, seja para reproduzir ou produzir uma outra fonte ou não. Então, as fontes primárias de energia são aquelas obtidas diretamente no meio natural. Por exemplo, a própria força do vento, a própria energia solar, a força da água, a energia hidráulica, ou os combustíveis fósseis em si são fontes primárias. Mas, por exemplo, eu estou aqui neste estúdio. E neste estúdio nós precisamos de um aparato tecnológico e técnico para poder operacionalizarmos e a gente fazer essas aulas gostosas aqui no Fórmula do Sucesso que você tem aí e que fica muito feliz e confiante de que vai passar no vestibular, que vai ser bem sucedido no Enem. Por exemplo, eu estou aqui sendo iluminado por 4 refletores que o nosso técnico aqui, que está operando comigo hoje, Diogo, está ali todo feliz, olhando para mim, dizendo que eu estou lindo, maravilhoso, E eu pedi para que ele olhasse, porque vocês reclamam se eu não estiver assim, Então, essa luz que me ilumina é uma luz a partir de uma fonte, obviamente, Eu tenho a lâmpada funcionando em função de quê? De que tipo de energia? A eletricidade, muito bem, Só que essa eletricidade que está aqui, me iluminando, essa luz que está me iluminando, ela está sendo produzida por eletricidade, mas essa eletricidade, ela não foi produzida pela força do meu pensamento, não é verdade? Essa eletricidade, pelo menos a que eu recebo aqui, está sendo produzida a partir de uma usina. E no caso das usinas que operam e que atendem essa região onde nós estamos gravando aqui, são usinas hidrelétricas, Então, na usina hidrelétrica, como é que acontece a operação, o funcionamento? Nós temos a força hidráulica, A energia mecânica que lá nas quedas dos rios, a partir das comportas dessas usinas, fazem com que se movimentem pás, hélices, Essas hélices são hélices que fazem com que motores operem, as chamadas turbinas. E essas turbinas, por sua vez, em escala, vão acionar geradores, que vão converter aquela força mecânica, aquela energia mecânica, em eletricidade, ok? Então, nesse caso, a força hidráulica lá,
não é? Que vai produzir a energia mecânica, é uma fonte primária. E a energia elétrica, que faz com que essas lâmpadas funcionem e nos iluminem aqui no estúdio, é uma energia já secundária. Compreendeu? Então, esta é também uma forma de classificação. Bom, eu chamo a atenção de você para mais um gráfico que nós vamos observar. Atenção comigo, olho na tela aí. Temos agora, fera, um gráfico que mostra aqui as principais fontes de energia do globo. Ora, essas fontes de energia estão aqui destacadas em relação ao consumo mundial. Não é? E você observa que nós temos um gráfico aqui, o que chamamos de gráfico de pizza, não é? Pela sua forma. Não vai ficar com fome aqui, não é? Aí, ou vá encher a boca d'água, mas se você encher, daqui a pouco essa aulinha está terminando, você vai lá, faz um lanche e vai ter uma outra aula gostosa aí no Fórmula do Sucesso. Então, observe. É importante atentar, esse tipo de gráfico, ele às vezes pode trazer um tipo de plano de fundo, que em alguns pode gerar certa dúvida, vamos dizer assim. Mas não é para você ter dúvida. Olha só, o plano de dúvida, aliás, perdão, olha, falei em dúvida novamente, né? Não é plano de dúvida, é plano de fundo do gráfico, ele é meramente ilustrativo. E neste caso, ele não tem a ver necessariamente com o que tem na legenda. Repare, o que tem na legenda são percentuais, não é? Dessas fontes energéticas principais do planeta. Então vamos lá. Temos aqui, por exemplo, uma visualização aí de parte da América do Sul, mas é apenas plano de fundo. O que vale, na realidade, é a indicação dos tamanhos das fatias das pizzas, não é? Que vão corresponder aproximadamente, dentro do valor deste círculo, ao percentual, não é? dessa área total do círculo. Bom, então você observa, não é? E certamente você não teria dúvida que a principal fonte de energia consumida no globo é ainda o petróleo. 40%, né? 40%. Em seguida, temos ainda o carvão mineral, que é bastante utilizado, 27,5%, e em terceiro, o gás natural, com 21,9%. Ora, observem que os principais combustíveis fósseis estão na liderança desse consumo mundial de energia. Em terceiro lugar, vem a energia nuclear, né? Com 7,5%. É um percentual abaixo dos combustíveis fósseis, mas importante considerando que é o consumo mundial. Temos depois a força hidráulica, com 2,6%, e outras fontes aí que vão se distribuir entre 0,5%. Bom, reparando esses dados agora e observando esses percentuais, talvez você estivesse agora imaginando, puxa, se eu estivesse resolvendo uma questão do Enem que me cobrasse a sequência, por exemplo, em ordem decrescente das principais fontes de energia utilizadas no globo, talvez eu mudasse aí essa ordem, invertesse uma coisa ou outra. Não é verdade? Você não está pensando isso aí agora? Bom, mas a gente expõe, eu estou expondo isso para você neste momento para que você não tenha dúvida sobre esta ordem. Inclusive, se você depois quiser fazer uma anotação, né, do sequencial dessas fontes energéticas, você pode dar uma pausa neste vídeo e fazê-lo, né, até para treinar mesmo esta informação. Ok, fera? Então, quanto a isso, não existe a dificuldade, nós temos essa facilidade aqui com a nossa aula online. Bom, vamos observar agora uma tabela que traz aqui a matriz energética mundial entre os anos de 1970 até a projeção para 2020. Bem, aqui estamos destacando apenas 3 combustíveis fósseis, né, os mais utilizados, a energia nuclear e fontes renováveis. Então, observem, nós temos dados aqui de 1970 e 97, projeção, que não é mais projeção, mas já observação de 2010 e a projeção efetiva para 2020. Então, o que é que a gente consegue perceber? Primeiro, né, tomando-se aí o petróleo, nós observamos que ao longo do tempo, a sua participação na matriz energética mundial, ela vem diminuindo. O gás natural, por sua vez, vem aumentando. O carvão mineral vem diminuindo essa participação. A energia nuclear, ela apresentou uma subida e depois está apresentando aí já um processo de queda, de diminuição da sua participação. E em relação às fontes renováveis, uma subida e depois uma queda, provavelmente em relação ao crescimento, em comparação com o crescimento da utilização de outras fontes.
Bom, nesse ponto eu queria chamar a atenção para o seguinte. Você acabou de ver que, por exemplo, o petróleo ele está apresentando uma diminuição de sua participação, né, em relação à utilização das fontes de energia. Bom, isso significa necessariamente que hoje a gente tem um processo em que o petróleo ele é menos utilizado em termos de volume do que no passado? Na década de 70, por exemplo? Bom, na verdade, não. Né? O que acontece é que nós temos o petróleo hoje participando menos em relação a outras fontes que crescem. Ou seja, hoje, com um aumento populacional, um aumento da produção econômica, apesar de um percentual menor de petróleo em comparação com outras fontes, isto é, na matriz energética mundial, a matriz energética mundial é a matriz de oferta de energia, ok? Mas hoje não existe uma oferta de energia menor do que a dos anos 70. A dos anos 70 era menor, já que a população mundial também é menor, ou era menor. Hoje, com um aumento populacional, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma utilização em valores totais, ou seja, em volume, a utilização global do petróleo hoje é maior, ok? Então, existe essa diferença aí, o quantitativo e o percentual. Hoje se utiliza mais petróleo, mas percentualmente, em comparação com outras fontes, o petróleo participa menos da matriz de oferta de energia no mundo. Ok, fera? Bom, é este o recado do nosso encontro, tá? No próximo encontro, a gente continuaremos falando sobre fontes de energia e eu aguardo você aqui com toda a alegria, tá bom? Um grande abraço e bons estudos.